Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Capítulo 2. O êxodo realmente aconteceu? A figura heroica de Moisés confrontando a tirania do faraó, as 10 pragas e o êxodo em massa dos israelitas do Egito mantiveram-se no decorrer dos séculos como imagens centrais e inesquecíveis da história bíblica. Pela mão de um líder, não um pai, divinamente guiado, que representou a nação diante de Deus e Deus diante da nação, os israelitas navegaram pelo curso quase impossível do estado de escravidão sem esperança de volta para os limites de sua terra prometida. Essa história da libertação dos israelitas da escravidão é tão importante que os livros bíblicos do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, inteiros 4/5 das escrituras centrais de Israel, são dedicados aos eventos momentosos experimentados por uma única geração em pouco mais de 40 anos. Durante esses anos ocorreram os milagres da sarça ardente, das pragas, da divisão das águas do Mar Vermelho, da aparição do maná no deserto e da revelação da lei de Deus no Sinai, todos eles sendo manifestações visíveis do domínio de Deus tanto sobre a natureza quanto sobre a humanidade. O Deus de Israel, anteriormente conhecido apenas por suas revelações privadas aos patriarcas, revela-se aqui a uma nação como divindade universal. Porém, isso é história? A arqueologia pode ajudar-nos a identificar a época em que um líder chamado Moisés mobilizou seu povo para o grande ato de libertação? Podemos retraçar o trajeto do êxodo e da peregrinação pelo deserto? Podemos inclusive determinar se o êxodo algum dia ocorreu, como descrito na Bíblia. 200 anos de escavação intensiva e estudo dos restos da civilização egípcia antiga forneceram uma cronologia detalhada dos eventos, das personalidades e dos lugares dos períodos faraônicos. Até mais do que ocorre nas descrições das histórias sobre os patriarcas, a narrativa do Êxodo contém uma profusão de referências geográficas detalhadas e específicas. Estas conseguem fornecer um pano de fundo histórico confiável para a grande epopeia da fuga dos israelitas do Egito e o recebimento da lei no Sinai? Israel no Egito, a saga bíblica. A história do Êxodo descreve 2 transições momentosas, cuja conexão é crucial para o curso subsequente da história israelita. Por um lado, os 12 filhos de Jacó e suas famílias, vivendo em exílio no Egito, cresceram a ponto de se tornarem uma grande nação. Por outro, essa nação passou por um processo de libertação e comprometimento com a lei divina que teria sido impossível antes disso. Assim, a mensagem da Bíblia destaca o poder potencial da nação piedosa unida quando ela começa a reclamar sua liberdade até mesmo diante do maior dos reinos da terra. O palco estava montado para essa metamorfose espiritual dramática no final do livro do Gênesis, quando os filhos de Jacó viviam com segurança sob a proteção do seu irmão José, que havia chegado ao poder com um oficial influente na hierarquia egípcia. Eles eram prósperos e estavam contentes nas cidades do delta oriental do Nilo e podiam transitar livremente entre o lugar atual e sua terra natal em Canaã. Após a morte do seu pai, Jacó, eles trouxeram seu corpo até o túmulo que havia sido preparado para ele, ao lado do seu pai Isaque e do avô Abraão na caverna de Macela em Hebrom. E durante um período de 430 anos, os descendentes dos 12 irmãos e suas famílias imediatas evoluíram a ponto de se tornarem uma grande nação, exatamente como Deus prometera, e eram conhecidos pela população egípcia como hebreus. Início da citação, abre aspas. Os israelitas multiplicaram-se e tornaram-se cada vez mais poderosos, de modo que o país ficou repleto deles, fecha aspas. Livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada. Capítulo 1, versículo 7. Mas os tempos mudaram e acabou assumindo o poder um novo faraó, início da citação, abre aspas, que não tinha conhecido José, fecha aspas. Livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada. Capítulo 1, versículo 8. Temendo que os hebreus fossem trair o Egito com um de seus inimigos, esse novo faraó escravizou-os, forçando-os a formar equipes de construção para edificar as cidades reais de Pitom e Rames. Início da citação, abre aspas. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais cresciam e se multiplicavam, fecha aspas. Livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada. Capítulo 1, versículo 12. O círculo vicioso da opressão continuou a aprofundar-se. Os egípcios tornaram a vida dos hebreus cada vez mais amarga na medida em que os forçaram ao trabalho pesado. Início da citação, abre aspas. Do preparo do barro e tijolos,
com toda sorte de serviços no campo, fecha aspas. Livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada, capítulo 1, versículo 14. Temendo a explosão populacional desses perigosos trabalhadores imigrantes, o faraó ordenou que todas as crianças hebreias do sexo masculino fossem afogadas no Nilo. Contudo, essa medida desesperada deu origem ao instrumento da libertação dos hebreus. Uma criança da tribo de Levi, lançado ao rio em um cesto de juncos, foi encontrada e adotada por uma das filhas do faraó. Ela foi chamada de Moisés, da raiz hebraica puxar para fora da água, e cresceu na corte real. Anos depois, quando Moisés já se tornara adulto, ele viu um feitor egípcio espancando um escravo hebreu e seus mais profundos sentimentos afloraram. Ele matou o feitor e enterrou-o na areia. Temendo as consequências de seu ato, Moisés fugiu para o deserto, para a terra de Madiã, onde adotou uma nova vida como nômade do deserto. E foi no curso de sua peregrinação como pastor solitário nas proximidades do Horeb, o monte de Deus, que ele recebeu a revelação que mudaria o mundo. De dentro das chamas brilhantes e cintilantes de um arbusto do deserto, que estava ardendo, mas não se consumia, o Deus de Israel revelou-se para Moisés como o libertador do povo de Israel. Ele proclamou que os libertaria dos seus feitores e os levaria para uma vida de liberdade e segurança na terra prometida. Deus identificou-se como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e revelou então também a Moisés seu nome misterioso e místico, YHWH, Eu sou aquele que sou. E ele encarregou solenemente Moisés, com a assistência do seu irmão Arão, de retornar ao Egito para confrontar o faraó com a demonstração de milagres e exigir a liberdade para a casa de Israel. Porém, o coração do faraó se endureceu e ele respondeu a Moisés intensificando o sofrimento dos escravos hebreus. Diante disso, Deus instruiu Moisés a ameaçar o Egito com uma série de pragas terríveis, caso o faraó continuasse a recusar uma resposta positiva à injunção divina. Início da citação, abre aspas, deixa meu povo partir, fecha aspas. Livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada, capítulo 7, versículo 16. O faraó não cedeu e as águas do Nilo se converteram em sangue. Primeiro houve uma infestação de rãs, depois enxames de mosquitos, por fim, de moscas varejeiras que invadiram todo o país. Uma doença misteriosa dizimou o gado dos egípcios. A pele destes, assim como o couro dos animais sobreviventes, ficaram tomados de tumores e pústulas. O granizo caiu do céu e arruinou as colheitas. E, no entanto, o faraó ainda se recusou a ceder. Então, as pragas dos gafanhotos e da escuridão se abateram sobre o Egito. Por fim, a terrível praga da matança do primogênito, tanto humano quanto animal, de toda a terra do Nilo. Com o objetivo de proteger o primogênito israelita, Deus instruiu Moisés e Arão a preparar a congregação de Israel para um sacrifício especial de cordeiros, cujo sangue deveria ser passado no quadro da porta de cada residência israelita, de modo que cada uma dessas seria ignorada na noite da matança dos filhos egípcios. Ele também os instruiu a preparar provisões de pão sem fermento para uma saída apressada. Depois que o faraó testemunhou o alto preço da 10ª praga, do assassinato do primogênito, incluindo o seu próprio, ele finalmente cedeu, ordenando aos israelitas que pegassem suas manadas e seus rebanhos e fossem embora. Assim, a multidão de Israel, perfazendo o início da citação, abre aspas, uns 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças, fecha aspas. Livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada, capítulo 12, versículo 37, partiu das cidades do delta ocidental na direção do deserto do Sinai. Porém, início da citação, abre aspas. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora mais curto. Pois Deus disse, para que o povo, diante de um combate, não se arrependa e volte para o Egito. Porém, Deus fez o povo dar uma volta pela rota do deserto do Mar Vermelho, fecha aspas. Livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada, capítulo 13, versículos 17 e 18. E quando o faraó, arrependendo-se de sua decisão, enviou uma força de início da citação, abre aspas, 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, fecha aspas. Livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada, capítulo 14, versículo 7, ao encalço dos israelitas em fuga. As águas do Mar Vermelho se repartiram para permitir que os israelitas atravessassem até o Sinai por terra seca.
Assim que eles completaram a travessia, as águas erguidas engoliram os perseguidores egípcios em um milagre inesquecível, que foi comemorado no Cântico do Mar, livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada, capítulo 15, versículos 1 a 18. Guiada por Moisés, a multidão israelita atravessou o deserto, seguindo um itinerário cuidadosamente registrado de lugares nos quais eles passaram sede, fome e murmuraram sua insatisfação, mas foram tranquilizados e alimentados pela intercessão de Moisés junto a Deus. Por fim, chegando ao monte de Deus, onde Moisés havia recebido sua primeira grande revelação, o povo de Israel se congregou enquanto Moisés escalou o cume do monte para receber a lei sob a qual os israelitas recentemente libertados deveriam viver para sempre. Embora a congregação no sopé do Sinai tenha sido manchada pelo culto prestado pelos israelitas ao bezerro de ouro enquanto Moisés estivera no monte, e de raiva Moisés quebrou o primeiro conjunto de tábuas de pedra, Deus transmitiu ao povo por meio de Moisés os 10 mandamentos, e depois, a complexa legislação de culto, pureza e leis alimentares. A partir daquele momento, a sagrada Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei de Deus, seria a bandeira de batalha e o símbolo nacional mais sagrado, que acompanharia os israelitas em todas as suas migrações. Levantando acampamento no deserto de Farã, os israelitas enviaram espiões para reunir informações sobre o povo de Canaã, livro dos Números, Jerusalém, data não informada, capítulo 13. Porém, aqueles espiões voltaram com relatos tão assustadores sobre o poderio dos cananeus e as enormes fortificações de suas cidades que a multidão dos israelitas desanimou e se rebelou contra Moisés, pedindo para retornar ao Egito, onde pelo menos sua segurança física poderia ser assegurada. Vendo isso, Deus determinou que a geração que conheceu a escravidão no Egito não viveria para herdar a terra prometida, e os israelitas tiveram de continuar peregrinando pelo deserto por mais 40 anos. Por essa razão, eles não entraram diretamente em Canaã, mas por uma rota sinuosa passando por Cádiz Barneia e entrando pelo Arabá, atravessando as terras de Edom e Moab até o oriente do Mar Morto. O ato final da narrativa do Êxodo teve lugar nas planícies de Moab na Transjordânia, defronte da terra prometida. Moisés, agora ancião, revelou aos israelitas toda a extensão das leis que teriam de obedecer se fossem realmente herdar Canaã. Esse segundo código legal está contido no livro do Deuteronômio, denominado assim a partir da palavra grega Deuteronomion, segunda lei. Ele detalhou os perigos mortais da idolatria, fixou o calendário festivo, listou uma ampla gama de legislação social e dispôs que, uma vez conquistada a terra, o Deus de Israel deveria ser cultuado em um único santuário. Início da citação, abre aspas. O lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido, fecha aspas. Livro do Deuteronômio, Jerusalém, data não informada. Capítulo 26, versículo 2. Então, depois de ter indicado Josué, filho de Num, para liderar os israelitas em sua campanha de rápida conquista, Moisés subiu ao cume do Monte Nebo e morreu aos 120 anos de idade. A transição da família para a nação estava completa. A nação passou a enfrentar o incrível desafio de cumprir seu destino dado por Deus. 2. A fascinação do Egito. Uma coisa é certa. A situação básica descrita na saga do Êxodo, o fenômeno dos imigrantes descendo ao Egito vindos de Canaã e assentando-se nas regiões fronteiriças orientais do Delta, foi verificado abundantemente nos achados arqueológicos e nos textos históricos. Desde as épocas mais antigas de que se tem registro durante toda a antiguidade, o Egito acenou como um lugar de refúgio e segurança para os povos de Canaã nos tempos em que a seca, a fome ou a guerra tornou a vida insuportável ou mesmo difícil. Essa relação histórica está baseada nos contrastes ambientais e climáticos básicos entre Egito e Canaã, as duas terras vizinhas separadas pelo deserto do Sinai. A terra de Canaã, com um clima típico do Mediterrâneo, é seca no verão e obtém sua chuva somente no inverno, podendo haver grande variação de quantidade de chuva de um ano para outro. Pelo fato de a agricultura em Canaã ser tão dependente do clima, anos de pluviosidade abundante traziam prosperidade, mas anos de baixa precipitação costumavam resultar em seca e fome. Assim, as vidas dos povos de Canaã eram profundamente afetadas pelas flutuações entre anos de alta, média e baixa pluviosidade, que se traduziam diretamente em anos de prosperidade, dificuldades ou fome total. E, em tempos de fome severa, havia somente uma solução: descer até o Egito. O Egito não dependia da pluviosidade, mas recebia sua água do Nilo. Havia anos bons e anos
ruins no Egito também, determinados pela flutuação do nível da estação de cheia do Nilo, devido aos padrões muito diferenciados de pluviosidade em suas fontes na África Central e nos planaltos da Etiópia, mas raramente havia fome total. O Nilo, mesmo quando seu nível estava baixo, ainda era uma fonte de água confiável para a irrigação. De qualquer modo, o Egito era um estado bem organizado e, em consequência, estava preparado para anos melhores ou piores mediante o armazenamento de cereal em depósitos do governo. O delta do Nilo, em particular, apresentou uma paisagem bem mais convidativa na antiguidade do que aparenta hoje. Hoje, devido ao assoreamento e à mudança geológica, o Nilo se divide em apenas dois braços principais um pouco ao norte do Cairo. Porém, uma ampla variedade de fontes antigas, incluindo dois mapas do período romano-bizantino, reportam que o Nilo outrora se dividia em nada menos que 7 braços, criando uma vasta área de terra bem irrigada. O braço mais oriental se estendia pelo que hoje é a zona pantanosa, salgada e árida do noroeste do Sinai. E canais artificiais partiam desse braço, levando água fresca para toda aquela área, transformando o que agora são os pântanos áridos e salgados da área do Canal de Suez em terra verdejante, fértil, densamente habitada. Tanto o braço oriental do Nilo quanto os canais artificiais foram identificados em anos recentes pelos estudos geológicos e topográficos feitos no delta e no deserto a leste dele. Há boas razões para crer que, em tempos de fome em Canaã, exatamente como descreve a narrativa bíblica, tanto pastores quanto fazendeiros iriam ao Egito para fixar residência no delta oriental e desfrutar de sua fertilidade confiável. Contudo, a arqueologia forneceu um quadro bem mais nuançado das grandes comunidades de semitas que, na Idade do Bronze, vieram da região sul de Canaã para fixar residência no delta por uma ampla variedade de razões e obtiveram diferentes graus de êxito. Alguns deles foram recrutados como trabalhadores sem terra para a construção de obras públicas. Em outros períodos, eles podem ter vindo simplesmente porque o Egito lhes ofereceu a perspectiva de comércio e melhores oportunidades econômicas. A famosa pintura tumular de Beni Hasan do Médio Egito, datada do século XIX antes da Era Comum, retrata um grupo que descia da Transjordânia para o Egito com animais e bens, presumivelmente na condição de comerciantes e não na de trabalhadores recrutados. Outros cananeus no delta podem ter sido levados para lá pelos exércitos dos faraós como prisioneiros de guerra, capturados em campanhas punitivas contra cidades-estado rebeldes de Canaã. Sabemos que alguns eram destinados como escravos para cultivar terras de templos. Alguns encontraram uma maneira de ascender na escala social e acabaram se tornando funcionários do governo, soldados e até sacerdotes. Esses padrões demográficos ao longo do delta oriental, de povos asiáticos que imigraram no Egito para serem recrutados para trabalhos forçados no delta, não estão restritos à Idade do Bronze. Eles refletem, muito antes, os ritmos antiquíssimos da região, incluindo séculos tardios da Idade do Ferro, mais próximos da época em que a narrativa do Êxodo foi posta por escrito. 3. Ascensão e queda dos Ixos. O conto da ascensão de José a uma posição de proeminência no Egito, como narrada no livro do Gênesis, é a mais famosa das narrativas de imigrantes cananeus que ascenderam ao poder no Egito, mas há outras fontes que oferecem essencialmente o mesmo quadro, do ponto de vista egípcio. A mais importante delas foi escrita pelo historiador egípcio Maneto no século III antes da Era Comum. Ele registrou uma extraordinária história de sucesso de um imigrante, só que, a partir de sua perspectiva egípcia patriótica, ela equivaleu a uma tragédia nacional. Baseando seus relatos em livros sagrados não nomeados e contos e lendas populares, Maneto descreveu uma invasão maciça e brutal do Egito por estrangeiros vindos do leste, chamados por ele de Ixos, uma forma grega enigmática de uma palavra egípcia que ele traduziu como reis pastores, mas que realmente significa dominadores de terras estrangeiras. Maneto relatou que os Ixos se estabeleceram no delta, em uma cidade chamada Avares. E eles fundaram ali uma dinastia que dominou o Egito com grande crueldade por mais de 500 anos. Nos primeiros anos da pesquisa moderna, os especialistas identificaram os Ixos com os reis da 15ª dinastia do Egito, que reinaram de cerca de 1670 a 1570 antes da Era Comum. Os especialistas mais antigos assumiram o relato de Maneto muito literalmente e buscaram evidência de uma nação estrangeira poderosa ou de um grupo étnico que veio de longe para invadir e conquistar o Egito.
Estudos subsequentes mostraram que as inscrições e os selos que traziam os nomes de governantes Ixos eram semíticos ocidentais, em outras palavras, cananeus. Escavações arqueológicas recentes no delta oriental do Nilo confirmaram essa conclusão e indicaram que a invasão dos Ixos foi um processo gradual de imigração de Canaã para o Egito, mais do que uma campanha militar relâmpago. A escavação mais importante foi empreendida por Manfred Bietak, da Universidade de Viena, em Tel Ed-Daba, um sítio no delta ocidental identificado como Avaris, a capital dos Ixos. Escavações feitas ali mostram um crescimento gradual da influência dos cananeus nos estilos de cerâmica, arquitetura e túmulos em torno de 1800 antes da Era Comum. Na época da 15ª dinastia, uns 150 anos mais tarde, a cultura do lugar, que acabou se tornando uma grande cidade, era predominantemente cananeia. Os achados de Tel Ed-Daba constituem evidência para um desenvolvimento longo e gradual da presença cananeia no delta e de uma pacífica tomada de poder ali. É uma situação estranhamente similar, pelo menos em suas linhas gerais, à das narrativas das visitas dos patriarcas ao Egito, que culminou com seu assentamento ali. O fato de Maneto, escrevendo quase 1500 anos mais tarde, descrever uma invasão brutal mais do que uma imigração gradual e pacífica provavelmente deveria ser entendido sobre o pano de fundo de seu próprio tempo, quando as memórias das invasões do Egito pelos assírios, babilônios e persas no séculos 7 e 6 antes da Era Comum ainda estavam dolorosamente vivas na consciência egípcia. Porém, existe um paralelo ainda mais eloquente entre a saga dos Ixos e a narrativa bíblica dos israelitas no Egito, apesar da drástica diferença de tom entre eles. Maneto descreve como a invasão do Egito pelos Ixos chegou ao fim por obra de um virtuoso rei egípcio que atacou e derrotou os Ixos, matando muitos deles e perseguindo os que sobraram até as fronteiras da Síria. De fato, Maneto deu a entender que, depois de serem expulsos do Egito, os Ixos fundaram a cidade de Jerusalém e construíram um templo ali. Bem, mais confiável é uma fonte egípcia do século XVI antes da Era Comum que reconta as façanhas do faraó Amoses, da 18ª dinastia, que saqueou Avaris e perseguiu os remanescentes dos Ixos até sua principal cidadela no sul de Canaã, Saruém, perto de Gaza, a qual ele tomou depois de um longo cerco. De fato, em torno de meados do século XVI antes da Era Comum, Tel Ed-Daba foi abandonada, marcando o fim súbito da influência cananeia ali. Assim, fontes arqueológicas e históricas independentes contam a respeito de migrações de semitas de Canaã até o Egito e a respeito dos egípcios expulsando-os à força. O quadro básico de imigração e retorno violento a Canaã é paralelo ao relato bíblico do livro do Êxodo. Duas questões-chave permanecem. Em primeiro lugar, quem eram esses imigrantes semíticos? E, em segundo lugar, como se enquadra a data de sua estadia no Egito na cronologia bíblica? 4. Conflito de datas e reis. A expulsão dos Ixos geralmente é datada, com base nos registros egípcios e na evidência arqueológica de cidades destruídas em Canaã, em torno de 1570 antes da Era Comum. Como mencionamos no último capítulo, ao discutir a datação da Era dos Patriarcas, o primeiro livro dos Reis, Jerusalém, data não informada, capítulo 6, versículo 1, conta-nos que o início da construção do templo no 4º ano do reinado de Salomão aconteceu 480 anos após o Êxodo. A correlação entre as datas de reinado dos reis israelitas e fontes externas egípcias e assírias situaria o Êxodo mais ou menos em 1440 antes da Era Comum. Isso é mais de 100 anos depois da data da expulsão dos Ixos pelos egípcios, em torno de 1570 antes da Era Comum. Porém, há uma complicação ainda mais séria. A Bíblia fala explicitamente dos projetos de trabalhos forçados dos filhos de Israel e menciona, em particular, a construção da cidade de Rames, livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada, capítulo 1, versículo 11. Esse nome é inconcebível no século XV antes da Era Comum. O primeiro faraó chamado Ramsés subiu ao trono somente em 1320 antes da Era Comum, mais de um século após a data bíblica tradicional. Como resultado disso, muitos especialistas tenderam a dispensar o valor literal da datação bíblica, dando a entender que a cifra de 480 anos nada mais era que um lapso simbólico de tempo, representando o tempo de vida de 12 gerações, cada uma das quais durando os tradicionais 40 anos. Essa cronologia altamente esquematizada situa a construção do templo mais ou menos a meio caminho entre o final do primeiro exílio, no Egito,
e o final do segundo exílio, na Babilônia. Contudo, a maioria dos especialistas encarou a referência bíblica específica ao nome de Ramsés como um detalhe que preservou uma memória histórica autêntica. Em outras palavras, eles argumentam que o êxodo deve ter ocorrido no século XIII antes da Era Comum. E que haveria outros detalhes específicos da narrativa bíblica do êxodo que apontam para a mesma época. Em primeiro lugar, fontes egípcias relatam que a cidade de Piramis, a casa de Ramsés, foi construída no delta nos dias do grande rei egípcio Ramsés II, que governou entre 1279 e 1213 antes da Era Comum, e que aparentemente os semitas foram empregados em sua construção. Em segundo, e talvez mais importante lugar, a menção mais antiga de Israel em um texto extrabíblico foi encontrada no Egito, na estela que descreve a campanha do faraó Merneptah, o filho de Ramsés II, em Canaã, bem no final do século XIII antes da Era Comum. A inscrição conta a respeito de uma campanha destrutiva do Egito contra Canaã, no decurso da qual um povo chamado Israel foi dizimado a ponto de o faraó vangloriar-se de que de Israel, início da citação, abre aspas, não ficou semente, fecha aspas. A vanglória claramente foi vazia, mas ela indicou que, naquele tempo, já havia em Canaã algum grupo conhecido como Israel. De fato, dúzias de assentamentos vinculados aos primeiros israelitas apareceram na região montanhosa de Canaã por volta daquela época. Assim, os especialistas argumentaram que, se houve mesmo um êxodo histórico, ele deve ter ocorrido no final do século XIII antes da Era Comum. A estela de Merneptah contém a primeira ocorrência do nome Israel dentre todos os textos antigos que sobreviveram. Isso, por sua vez, suscita as seguintes perguntas básicas: quem foram os semitas no Egito? Eles podem ser considerados israelitas de alguma maneira que faça sentido? Não foi encontrada nenhuma menção do nome Israel em quaisquer inscrições ou documentos associados ao período dos Ixos. Ele tampouco é mencionado em inscrições egípcias posteriores nem em um arquivo cuneiforme extenso do século XIV antes da Era Comum encontrado em Tel El Amarna, no Egito, cujas aproximadamente 400 cartas descrevem detalhadamente as condições sociais, políticas e demográficas em Canaã naquele tempo. Como argumentaremos em capítulo posterior, os israelitas só gradualmente emergiram como um grupo distinto em Canaã, começando no final do século XIII antes da Era Comum. Não há evidência arqueológica identificável da presença israelita no Egito imediatamente antes daquele tempo. 5. Um êxodo em massa era mesmo possível na época de Ramsés II? Sabemos agora que a solução para o problema do êxodo não é tão simples quanto enfileirar datas e reis. A expulsão dos Ixos do Egito em 1570 antes da Era Comum inaugurou um período em que os egípcios se tornaram extremamente cautelosos em relação a incursões de estrangeiros em suas terras. O impacto negativo das memórias dos Ixos simboliza um estado de espírito que também pode ser visto nos vestígios arqueológicos. Somente em anos recentes ficou claro que, a partir da época do Novo Império, começando após a expulsão dos Ixos, os egípcios passaram a exercer um controle mais rigoroso sobre o fluxo de imigrantes de Canaã para o delta. Eles estabeleceram um sistema de fortes ao longo da fronteira oriental do delta e os guarneceram com tropas e administradores. Um papiro do final do século XIII antes da Era Comum registra o rigor com que os comandantes dos fortes monitoravam os movimentos dos estrangeiros. Início da citação, abre aspas. Completamos o ingresso das tribos do Chazu, isto é, beduínos, edomitas, pela fortaleza de Merneptah contente com a verdade, que está em TJKW. Até os poços de Pi que estão em TJKW, para o sustento dos seus rebanhos, fecha aspas. Esse relatório é interessante em outro sentido. Ele nomina dois dos mais importantes sítios mencionados na Bíblia em conexão com o livro do Êxodo. Sucot, Êxodo, Jerusalém, data não informada. Capítulo 12, versículo 37. Livro dos Números, Jerusalém, data não informada. Capítulo 33, versículo 5. Provavelmente é a forma hebraica do nome egípcio TJKW, nome que se refere a um lugar ou uma área no delta oriental que aparece nos textos egípcios a partir da época da 19ª dinastia, a dinastia de Ramsés II. Pitom, Êxodo, Jerusalém, data não informada. Capítulo 1, versículo 11, é a forma hebraica de Pei, casa, isto é, templo do deus Atum. Esse nome aparece pela primeira vez na época do Novo Império do Egito. De fato,
Outros dois toponímos que aparecem na narrativa do Êxodo parecem enquadrar-se na realidade do Delta Oriental na época do Novo Império. O primeiro, já mencionado por nós, é a cidade chamada Ramses, Piramesses ou a Casa de Ramses, em egípcio. Essa cidade foi construída no século XIII como a capital de Ramsés II no Delta Oriental, muito perto das ruínas de Avares. Trabalho pesado na fabricação de tijolos, como descrito no relato bíblico, era um fenômeno comum no Egito, e uma pintura funerária egípcia do século XV antes da Era Comum retrata em detalhe esse negócio especializado em construção. Por fim, o nome Magdol, que aparece no relato do Êxodo, Jerusalém, data não informada, capítulo 14, versículo 2, é um nome comum no Novo Império para fortes egípcios situados na fronteira oriental do Delta e ao longo da estrada internacional que vai do Egito a Canaã no norte do Sinai. Portanto, a fronteira entre Canaã e Egito era rigorosamente controlada. Se uma grande massa de israelitas em fuga tivesse passado pelas fortificações fronteiriças do regime faraônico, deveria haver um registro. Contudo, nas abundantes fontes egípcias que descrevem o período do Novo Império, de modo geral, e o século XIII em particular, não há referência aos israelitas, nem mesmo uma simples alusão. Temos conhecimento de grupos nômades de Edom que ingressaram no Egito vindos do deserto. A Estela de Merneptah se refere a Israel como um grupo de pessoas que já viviam em Canaã. Porém, não temos alusão, nenhuma palavra, sobre antigos israelitas no Egito, nem em inscrições monumentais em paredes de templos nem em inscrições funerárias em papiros. Israel está ausente como um possível inimigo do Egito, como nação amiga ou como nação escravizada. E simplesmente não há achados no Egito que possam ser diretamente associados com a noção de um grupo étnico estrangeiro distinto, contraposto à concentração de trabalhadores migrantes de muitos lugares, vivendo em uma área distinta do Delta Oriental, como indicado pelo relato bíblico sobre os filhos de Israel vivendo juntos na terra de Gésem, Gênesis, Jerusalém, data não informada. Capítulo 47, versículo 27. Há algo mais. A fuga de mais do que um minúsculo grupo do controle egípcio na época de Ramsés II parece altamente improvável, tanto quanto atravessar o deserto e entrar em Canaã. No século XIII, o Egito estava no auge de sua autoridade, o poder dominante no mundo. O Egito dominava Canaã com mão firme. Baluartes egípcios foram construídos em vários lugares do país e funcionários egípcios administravam os negócios da região. As cartas de Euamarna, datadas de um século antes, nos contam que uma unidade de 50 soldados egípcios era suficiente para acalmar agitações em Canaã. E durante todo o período do Novo Império, grandes exércitos egípcios marcharam através de Canaã até o norte e chegaram até o Eufrates na Síria. Por essa razão, a estrada principal por terra que ia do delta pela costa norte do Sinai até Gaza e depois seguia para a região central de Canaã era da máxima importância para o regime faraônico. O trecho potencialmente mais vulnerável da estrada, que cruzava o deserto árido e perigoso do norte do Sinai entre o delta e Gaza, era o mais bem protegido. Um sistema sofisticado de fortes egípcios, celeiros e poços foi estabelecido à distância de um dia de marcha ao longo de todo o percurso da estrada, que era chamada de Caminhos de Horus. Esses paradouros na estrada permitiam ao exército imperial cruzar a península do Sinai de modo conveniente e eficiente sempre que necessário. Os anais do grande conquistador egípcio Tutmoses III nos contam que ele marchou com suas tropas do delta oriental até Gaza, uma distância de cerca de 250 quilômetros, em 10 dias. Um alto relevo da época do pai de Ramsés II, o faraó Seti I, de cerca de 1300 antes da Era Comum, mostra os fortes e reservatórios de água na forma de um mapa antigo que traça a rota do delta oriental até a fronteira sudoeste de Canaã. Os restos desses fortes foram descobertos no curso de investigações arqueológicas no norte do Sinai por Eliezer Oren, da Universidade Ben Gurion, na década de 1970. Oren descobriu que cada um desses paradouros de estrada, correspondendo aproximadamente aos sítios designados no antigo alto relevo egípcio, compreendia 3 elementos: uma fortificação feita de tijolos na típica arquitetura militar egípcia, instalações para armazenamento de provisões e um reservatório de água. Quando se descarta a possibilidade de milagres divinamente inspirados, é difícil aceitar a ideia da fuga de um grande grupo de escravos do Egito,
passando pelas fortificações da fronteira fortemente guarnecidas e indo para o deserto e depois para Canaã na época dessa formidável presença egípcia. Qualquer grupo que escapasse do Egito contra a vontade do faraó teria sido facilmente rastreado não só pelo exército egípcio saindo ao seu encalço a partir do delta, mas também pelos soldados egípcios estacionados nos fortes no norte do Sinai e em Canaã. De fato, a narrativa bíblica alude ao perigo de tentar fugir pela rota costeira. Assim, a única alternativa seria adentrar as vastidões desoladas da península do Sinai. Porém, a possibilidade de um grande grupo de pessoas peregrinar pela península do Sinai também é contradita pela arqueologia. 6 Migrantes fantasmas? De acordo com o relato bíblico, os filhos de Israel migraram pelo deserto e pelas montanhas da península do Sinai, movendo-se pelos arredores e acampando em diferentes lugares por inteiros 40 anos. Mesmo que a quantidade de israelitas em fuga, dada no texto como 600.000, seja tremendamente exagerada ou possa ser interpretada como representando unidades menores de gente, o texto descreve a sobrevivência de uma grande quantidade de pessoas sob as mais desafiadoras condições. Alguns vestígios arqueológicos dessa peregrinação pelo Sinai que durou uma geração deveriam ser visíveis. Contudo, excetuando os fortes egípcios ao longo da costa norte, nenhum acampamento ou sinal de ocupação da época de Ramsés II e seus predecessores e sucessores imediatos jamais foi identificado no Sinai. E não foi por falta de tentativa. Reiteradas explorações arqueológicas em todas as regiões da península, incluindo a região montanhosa em torno do sítio tradicional do Monte Sinai, nas proximidades do mosteiro de Santa Catarina, renderam apenas evidência negativa. Nenhum caco de cerâmica, nenhuma estrutura, nenhuma casa, nenhum vestígio de algum acampamento antigo. É possível argumentar que não é de se esperar que um grupo relativamente pequeno de israelitas em migração deixe restos materiais pelo caminho. Porém, as modernas técnicas arqueológicas são bem capazes de rastrear até mesmo os mirrados restos deixados por caçadores-coletores e nômades pastoris em todo o mundo. De fato, o registro arqueológico da Península do Sinai revela evidência de atividade pastoril em períodos como o terceiro milênio antes da Era Comum e os períodos helenístico e bizantino. Simplesmente não há evidência disso para a suposta época do Êxodo no século XIII antes da Era Comum. A conclusão, de que o Êxodo não aconteceu na época nem da maneira descrita na Bíblia, parece ser irrefutável quando examinamos a evidência em sítios específicos onde se diz que os filhos de Israel acamparam por períodos extensos durante sua migração pelo deserto, conforme o livro dos Números, capítulo 33, e onde é praticamente certo que se encontraria algum indício arqueológico caso houvesse algum. De acordo com a narrativa bíblica, os filhos de Israel acamparam em Cádiz Barneia durante 38 dos 40 anos de migrações. A localização geral desse lugar está clara com base na descrição da fronteira sul da terra de Israel em Números, capítulo 34. Ele foi identificado pelos arqueólogos com o oásis amplo e bem irrigado de Eneucudeira, no Sinai Oriental, na fronteira entre o Israel e o Egito modernos. O nome Cádiz provavelmente se preservou no decorrer dos séculos no nome da fonte menor próxima dali chamada Encadiz. Um monte de ruínas com os restos de um forte da Idade do Ferro tardia localiza-se no centro desse oásis. Contudo, repetidas escavações e explorações por toda aquela área não forneceram nem mesmo a mais tênue evidência de atividade na Idade do Bronze tardia, nem mesmo um simples caco de cerâmica deixado por um bando de refugiados assustados em fuga. Azion-Gaber é outro lugar registrado como acampamento dos filhos de Israel. Sua menção em outras passagens da Bíblia como posterior cidade portuária situada na extremidade norte do Golfo de Acaba levou a sua identificação por arqueólogos em um monte de ruínas localizado na fronteira moderna entre Israel e Jordão, a meio caminho entre as cidades de Eilat e Acaba. Escavações feitas ali nos anos 1938 a 1940 revelaram restos impactantes da Idade do Ferro tardia, mas nenhum vestígio sequer de ocupação durante o Bronze tardio. Da longa lista de acampamentos no deserto, Cádiz Barneia e Azion-Gaber são os únicos que podem ser identificados com segurança, mas eles não revelaram vestígios dos israelitas em migração. E o que dizer de outros assentamentos e povos mencionados no relato das migrações dos israelitas? A narrativa bíblica relata como o rei cananeu de Arad, que habitava na região do Negueb, atacou os israelitas e levou alguns deles cativos, irando-os a ponto de apelarem para a ajuda divina para destruir todas as cidades cananeias. Livro dos Números,
capítulo 21, versículos 1 a 3. Quase 20 anos de escavações intensivas no sítio de Tel Arad, a leste de Bersabeia, revelaram restos da grande cidade da Idade do Bronze inicial, do tamanho de quase 25 acres, e um forte da Idade do Ferro, mas nenhum resto sequer da Idade do Bronze tardia, quando o lugar aparentemente esteve abandonado. O mesmo se aplica a todo o Vale de Bersabeia. Arad simplesmente não existiu na Idade do Bronze tardia. A mesma situação é evidente a leste, além do Jordão, onde os israelitas migrantes foram forçados a travar batalha junto à cidade de Ezebom, capital de Sem, rei dos amorreus, que tentou impedir que os israelitas passassem por seu território no caminho para Canaã. Livro dos Números, capítulo 21, versículos 21 a 25, Livro do Deuteronômio, capítulo 2, versículos 24 a 35, Livro dos Juízes, capítulo 11, versículos 19 a 21. Escavações no Tel Esban, ao sul de Amã, onde esteve localizada a antiga cidade de Ezebom, mostraram que, no Bronze tardio, não havia ali cidade nem sequer um pequeno povoado. Mas tem mais. De acordo com a Bíblia, quando os filhos de Israel se deslocaram ao longo do planalto da Transjordânia, eles encontraram e enfrentaram a resistência não só em Moab, mas também dos estados plenamente desenvolvidos de Edom e Amon. Contudo, agora sabemos que o planalto da Transjordânia estava muito esparsamente habitado na Idade do Bronze tardia. De fato, a maior parte dessa região, incluindo Edom, que é mencionado como um estado governado por um rei na narrativa bíblica, não era nem mesmo habitada por uma população sedentária naquele tempo. Em termos bem simples, a arqueologia mostrou que não havia reis de Edom ali que os israelitas pudessem encontrar. O padrão já deve ter ficado claro. Os sítios mencionados na narrativa do Êxodo são reais. Alguns poucos eram bem conhecidos e aparentemente estavam ocupados em períodos muito anteriores e muito posteriores ao do estabelecimento do Reino de Judá, quando o texto da narrativa bíblica foi posto por escrito pela primeira vez. Infelizmente para aqueles que buscam pelo êxodo histórico, eles não estavam ocupados precisamente na época em que dizem ter desempenhado um papel nos eventos da migração dos filhos de Israel no deserto. 7. De volta para o futuro, os rastros do século 7 antes da Era Comum. Assim sendo, onde estamos? Podemos dizer que o êxodo, a migração, o mais importante de tudo, a entrega da lei no Sinai não possuem nem mesmo um cerne de verdade? Tantos elementos históricos e geográficos de tantos períodos podem ter sido inseridos na narrativa do Êxodo que é difícil decidir-se por um único período em que algo parecido possa ter ocorrido. Há o ritmo atemporal das migrações para o Egito na Antiguidade. Há o incidente específico da dominação dos Ixos do Delta na Idade do Bronze Média. Há os paralelos sugestivos com elementos da época de Ramsés relativos ao Egito, junto com a primeira menção de Israel em Canaã, não no Egito. Muitos dos toponímos no livro do Êxodo, como o Mar Vermelho, Yansuf em hebraico, o rio Sior, no Delta Oriental, livro de Josué, Jerusalém, data não informada, capítulo 13, versículo 3, e o lugar de parada dos israelitas em Piarot, parecem ter etimologias egípcias. Todos eles estão relacionados com a geografia do Êxodo, mas não fornecem uma indicação clara de pertencerem a um período específico na história egípcia. A vagueza histórica da narrativa do Êxodo inclui o fato de que nenhum monarca egípcio específico do Novo Império é mencionado por nome, enquanto materiais bíblicos posteriores mencionam os faraós por seus nomes, como, por exemplo, Sesac e Necal. A identificação de Ramsés II como o faraó do Êxodo decorreu de suposições científicas modernas baseadas na identificação do topônimo Pirâmses com Ramsés. Livro do Êxodo, Jerusalém, data não informada, capítulos 1, versículo 11 e 12, versículo 37. Porém, há alguns vínculos inquestionáveis com o século 7 antes da Era Comum. Por trás da referência vaga ao medo dos israelitas de tomar a rota costeira, não há menção dos fortes egípcios no norte do Sinai ou de seus baluartes em Canaã. A Bíblia pode até refletir a realidade do Novo Império, mas pode também refletir condições posteriores da Idade do Ferro, mais próximas da época em que a narrativa do Êxodo foi posta por escrito. Foi precisamente isso que deu a entender o egiptólogo Donald Redford. Os detalhes geográficos mais evocativos e consistentes da narrativa do Êxodo provêm do século 7 antes da Era Comum, durante a grande era de prosperidade do Reino de Judá, 6 séculos depois do período em que se supõe que ocorreram os eventos do Êxodo.
Redford mostrou como muitos detalhes da narrativa do Êxodo podem ser explicados nesse contexto, que também foi o último período de poder imperial do Egito sob os dominadores da 26ª dinastia. Os grandes reis dessa dinastia, Psamético I, de 664 a 610 antes da Era Comum, e seu filho Necal II, de 610 a 595 antes da Era Comum, espelharam-se bem conscientemente nos faraós bem mais antigos do Egito. Eles atuaram em projetos de construção por todo o delta em uma tentativa de restaurar as glórias passadas do seu estado e incrementar seu poder econômico e militar. Psamético estabeleceu sua capital em Sais, no delta ocidental, daí o nome Site como designação alternativa para a 26ª dinastia. Necal se engajou em um projeto ainda mais ambicioso de obras públicas no delta oriental, cavando um canal através do Istmo de Suez visando conectar o Mediterrâneo com o Mar Vermelho através dos afluentes mais orientais do Nilo. A exploração arqueológica do delta oriental revelou o início de algumas dessas extraordinárias atividades de construção pela dinastia Site e a presença de uma grande quantidade de colonos estrangeiros ali. De fato, o período da dinastia Site nos proporciona um dos melhores exemplos históricos do fenômeno dos estrangeiros que se assentaram no delta do Nilo. Além de colônias comerciais gregas, que estavam estabelecidas ali desde a segunda metade do século VII antes da Era Comum, muitos migrantes de Judá estavam presentes no delta, formando uma grande comunidade em torno do início do século VI antes da Era Comum. Livro de Jeremias, Jerusalém, data não informada, capítulos 44, versículo 1 e 46, versículo 14. As obras públicas inauguradas nesse período combinam bem com os detalhes do relato do Êxodo. Embora um sítio com o nome de Pitom seja mencionado em um texto do final do século XIII antes da Era Comum, a cidade mais famosa e proeminente de Pitom foi construída no final do século VII antes da Era Comum. Inscrições encontradas em Tel Mascuta, no delta oriental, levaram os arqueólogos a identificar esse sítio com a Pitom tardia. Escavações feitas ali revelaram que, excetuando uma curta ocupação na Idade do Bronze Média, esse local não foi ocupado até o período da 26ª dinastia, quando se desenvolveu ali uma cidade significativa. Da mesma forma, Magdol, mencionada no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 2, constitui um título comum para um forte na época do Novo Império, mas uma Magdol específica muito importante ficou conhecida no delta oriental no século VII antes da Era Comum. Não é coincidência que o profeta Jeremias, que viveu no final do século VII e início do século VI antes da Era Comum, nos fala, livro de Jeremias, capítulos 44, versículo 1 e 46, versículo 14, de judaítas vivendo no delta, mencionando especificamente Magdol. Por fim, o nome Gésem, para a área em que se estabeleceram os israelitas no delta oriental, livro do Gênesis, Jerusalém, data não informada, capítulo 45, versículo 10, não é um nome egípcio, mas um nome semítico. Começando no século VII antes da Era Comum, os árabes sedaritas se expandiram até a periferia das terras ocupadas do Levante, no século VI, chegaram ao delta. Mais tarde, no século V, eles se tornaram um fator dominante no delta. De acordo com Redford, o nome Gésem deriva de Gésem, um nome dinástico na família real sedarita. O século VII antes da Era Comum como pano de fundo também é evidente em alguns dos nomes egípcios peculiares mencionados na história de José. Todos os 4 nomes, Safenat-Fanek, o grão-vizir do faraó, Putifar, um funcionário real, Potífera, um sacerdote, e Azena, filha de Potífera, embora tenham sido usados ocasionalmente em períodos anteriores da história egípcia, atingiram sua maior popularidade no século VII e VI antes da Era Comum. Um detalhe adicional, aparentemente incidental, parece favorecer a posição de que a narrativa bíblica integrou muitos detalhes desse período específico: o medo egípcio da invasão pelo Oriente. O Egito nunca foi invadido por aquele lado antes dos ataques da Assíria no século VII. Contudo, na história de José, a tensão dramática é intensificada quando ele acusa seus irmãos, há pouco chegados de Canaã, de serem espiões que vieram para ver os pontos fracos do país. Livro do Gênesis, capítulo 42, versículo 9. E, na história do Êxodo, o faraó teme que os israelitas de partida colaborarão com algum inimigo. Esses toques dramáticos somente fariam sentido após a grande era do poder egípcio do período de Ramsés,
contra o pano de fundo das invasões de um Egito muito debilitado pelos assírios, babilônios e persas no século 7 e 6 antes da Era Comum. Por último, todos os lugares principais que desempenham algum papel na narrativa da migração dos israelitas estavam habitados no século 7. Em alguns casos, eles foram ocupados somente naquele tempo. Um grande forte foi estabelecido em Cádiz Barneia no século 7. Corre um debate sobre a identidade dos construtores do forte, se ele serviu como um posto avançado no sul do Reino de Judá junto às rotas do deserto no final do século 7 ou se foi construído no início do século 7 sob os auspícios assírios. Nos dois casos, o sítio tão proeminente na narrativa do Êxodo como o principal local de acampamento dos israelitas constituiu um importante e talvez famoso posto avançado no deserto no período monárquico tardio. A cidade portuária de Ezion-Gaber, situada no sul, também floresceu nessa época. Da mesma forma, os reinos da Transjordânia constituíram localidades populosas e bem conhecidas no século 7. O caso mais relevante é o de Edom. A Bíblia descreve como Moisés enviou emissários de Cádiz Barneia ao rei de Edom pedindo permissão para atravessar seu território no caminho até Canaã. O rei de Edom recusou-se a dar permissão e os israelitas tiveram de contornar seu país. Logo, de acordo com a narrativa bíblica, havia um reino em Edom naquele tempo. As investigações arqueológicas indicam que Edom só alcançou a condição de estado sob os auspícios assírios no século 7 antes da Era Comum. Antes daquele período, Edom era uma região marginal esparsamente povoada, habitada principalmente por nômades pastores. Igualmente importante é que Edom foi destruído pelos babilônios no século 6 antes da Era Comum, e a atividade sedentária só seria restabelecida ali em tempos helenísticos. Todos esses indícios implicam que a narrativa do Êxodo alcançou sua forma final durante a época da 26ª dinastia, na segunda metade do século 7 e na primeira metade do século 6 antes da Era Comum. As muitas referências a lugares e eventos específicos nesse período bem claramente dão a entender que o autor ou os autores integraram muitos detalhes contemporâneos na história. Foi exatamente do mesmo modo que manuscritos europeus ilustrados da Idade Média pintaram Jerusalém como uma cidade europeia com torres e ameias para aumentar seu impacto direto sobre os leitores contemporâneos. Lendas mais antigas e menos formalizadas sobre a libertação do Egito podem ter sido habilmente tramadas em uma poderosa saga que se valeu de paisagens e monumentos familiares. Porém, poderia ser apenas coincidência que os detalhes geográficos e étnicos tanto das histórias sobre a origem dos patriarcas quanto a narrativa de libertação do Êxodo carregam as marcas de terem sido compostas no século 7 antes da Era Comum? Havia cernes mais antigos da verdade histórica implicados ou as histórias básicas foram compostas pela primeira vez naquele tempo? 8. Desafiando um novo faraó. Está claro que a saga da libertação do Egito não foi composta como obra original no século 7 antes da Era Comum. Os traços principais da narrativa certamente eram conhecidos muito antes, nas alusões ao Êxodo e à migração pelo deserto contidas nos oráculos dos profetas Amós, livro de Amós, Jerusalém, data não informada, capítulos 2, versículo 10, 3, versículo 1, 9, versículo 7, e Oséias, livro de Oséias, Jerusalém, data não informada, capítulos 11, versículo 1, 13, versículo 4, todo um século antes. Ambos compartilham a memória de um grande evento na história, que concerniu a libertação do Egito e ocorreu no passado distante. Porém, que tipo de memória foi essa? O egiptólogo Donald Redford argumentou que os ecos dos grandes eventos da ocupação do Egito pelos Hicsos e sua expulsão violenta do Delta ressoaram por séculos, para tornar-se uma memória central, compartilhada do povo de Canaã. Essas narrativas de colonos cananeus estabelecidos no Egito, alcançando o domínio no Delta e depois sendo forçados a retornar à sua pátria, poderiam ter servido como um foco de solidariedade e resistência na medida em que o controle egípcio sobre Canaã recrudesceu no decurso da Idade do Bronze Tardia. Com a assimilação definitiva de muitas comunidades cananeias na nação de Israel que estava se cristalizando, essa imagem poderosa de liberdade pode ter se tornado relevante para uma comunidade em constante crescimento. Durante a época dos reinos de Israel e Judá, a narrativa do Êxodo teria durado e sido elaborada como saga nacional, um chamado à unidade nacional em face das contínuas ameaças de grandes impérios.
É impossível dizer se a narrativa bíblica foi ou não uma expansão e elaboração de memórias vagas da imigração de cananeus no Egito e sua expulsão do Delta no segundo milênio antes da Era Comum. Contudo, parece evidente que a narrativa bíblica do Êxodo extraiu seu poder não só de tradições antigas e detalhes geográficos e demográficos contemporâneos, mas ainda mais diretamente de realidades políticas contemporâneas. O século VII foi uma época de grande reavivamento tanto no Egito quanto em Judá. No Egito, após um longo período de declínio e anos difíceis de sujeição ao Império Assírio, o rei Psaméticon tomou o poder e voltou a transformar o Egito em uma potência internacional importante. Assim que o domínio do Império Assírio começou a desmoronar, o Egito moveu-se para preencher o vácuo político, ocupando territórios que foram dos assírios, estabelecendo o domínio egípcio permanente. Entre 640 e 630 antes da Era Comum, quando os assírios retiraram suas forças da Filisteia, Fenícia e da área do ex-reino de Israel, o Egito se apossou da maioria dessas regiões, e a dominação política pelo Egito tomou o lugar do jugo assírio. Em Judá, esse foi o tempo do rei Josias. A ideia de que YHWH acabaria por cumprir as promessas feitas aos patriarcas, a Moisés e ao rei Davi, de um povo de Israel vasto e unificado vivendo em segurança em sua terra, foi uma visão política e espiritualmente poderosa para os súditos de Josias. Foi o tempo em que Josias embarcou em uma tentativa ambiciosa de tirar vantagem do colapso assírio e unir todos os israelitas sob seu comando. Seu programa foi expandir para o norte de Judá, para os territórios em que ainda viviam israelitas um século depois da queda do reino de Israel, e tornar realidade o sonho da gloriosa monarquia unida. Um Estado grande e poderoso de todos os israelitas cultuando um só Deus em um só templo, em uma só capital, Jerusalém, e governados por um só rei de linhagem davídica. As ambições do poderoso Egito de expandir seu império e do minúsculo Judá de anexar territórios do ex-reino de Israel e consolidar sua independência estavam, por conseguinte, em conflito direto. O Egito da 26ª dinastia, com suas aspirações imperiais, estava obstruindo o caminho do cumprimento dos sonhos de Josias. As imagens e memórias do passado passaram a ser a munição no teste da vontade nacional entre os filhos de Israel e o faraó e seus cocheiros. Podemos, portanto, ver a composição da narrativa do Êxodo de uma perspectiva surpreendentemente nova. Exatamente do mesmo modo que as formas escritas das narrativas sobre os patriarcas entrelaçaram as tradições esparsas das origens a serviço de um reavivamento nacional em Judá no século VII, a história plenamente elaborada do conflito com o Egito, do grande poder do Deus de Israel e do resgate milagroso do seu povo, serviu a um fim político e militar ainda mais imediato. A grande saga de um novo começo e de uma segunda chance deve ter repercutido na consciência dos leitores do século VII, recordando-lhes os seus próprios tempos difíceis e dando-lhes esperança no futuro. As atitudes em relação ao Egito em Judá no período tardio da monarquia sempre foram uma mistura de reverência e repulsa. De um lado, o Egito sempre forneceu um porto seguro em tempos de fome e um refúgio para fugitivos, sendo percebido como um aliado em potencial contra invasões do norte. Na mesma época, sempre houve suspeita e animosidade em relação ao grande vizinho do sul, cujas ambições desde os tempos mais antigos foram controlar a passagem vital por terra através da terra de Israel na direção norte até a Ásia Menor e a Mesopotâmia. Agora, um jovem líder de Judá estava preparado para enfrentar o grande faraó, e antigas tradições advindas de muitas fontes diferentes foram confeccionadas em forma de epopeia singular e arrebatadora que fortaleceu os objetivos políticos de Josias. Novas camadas seriam acrescentadas à narrativa do Êxodo em séculos subsequentes, durante o exílio na Babilônia e depois. Porém, podemos ver agora como se formou a assombrosa composição sob a pressão de um crescente conflito com o Egito no século VII antes da Era Comum. A saga do Êxodo de Israel do Egito não é nem verdade histórica nem ficção literária. É uma poderosa expressão de memória e esperança nascidas em um mundo que estava em meio à mudança. O confronto entre Moisés e o faraó espelhou a momentosa confrontação entre o jovem rei Josias e o recentemente coroado faraó Necau. Reduzir essa imagem bíblica a uma única data é trair o significado mais profundo da história. A Páscoa demonstra que não é um evento único, mas uma experiência continuada de resistência nacional contra as potências que estão aí. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman.
A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados.